gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bem-vindos a mais um podcast Absurdo. Bem, esse episódio é atípico, não temos guião, não temos nada, mas vai ser assim na emoção. Sem emoção não há absurdo e vai dar tudo certo. Sempre! O tema de hoje é muito atual, curioso e importante para a humanidade. O nosso tema é: o que fazemos para melhorar o mundo? E o melhorar o mundo, será que é só reciclar o lixo, trocar os sacos de plástico do supermercado por de algodão, dizer que usa desodorizante de pedra, sem alumínio? Será que é só isso? Então vamos aqui debater com duas pessoas que também fazem parte desse movimento de melhoria do mundo, cada um com a sua área. Mas eu acho que vai ser importante esse debate e a Cláudia agora vai apresentá-los. Exatamente, eu vou usar aqui a cábula, felizmente tenho essa oportunidade. Eu vou começar pelas meninas, pela Ana Tércia Monteiro. Ela trabalha habitualmente com eventos, mas está aqui numa outra capacidade. Ela tem um projeto absolutamente incrível que é Food for a Change, muito relacionado com a alimentação macrobiótica e a forma de promover práticas mais saudáveis de alimentação, entre outras coisas, mas para esses pormenores depois eu já te passo a palavra e tu já explicas tudo bem melhor do que eu. E aqui temos também o Gonçalo Santos, que é responsável pela revista Cais. Ele tem aqui uma mini bio muito divertida. Eu não vou citar anos, porque há aquela coisa, nós somos sempre um podcast mais de 35, garantidamente. Ele diz aqui que cresce entre a Amadora, o local mais belo de Portugal, mas que em 2013, pronto, porque todos nós fazemos esta transição, passou a viver em Lisboa. A partir do absurdo que pode ser a vida com a Patrícia, desde 2011, é bonito. E é pai adotivo do cão Fausto desde 2015. É ainda vegetariano por convicção desde 2001, também já há algum tempo. Ok, então, posto isto, vamos falar de coisas agora a sério e absurdas. Quer falar um bocadinho de ti, o que é que fazes, para explicar melhor o teu projeto? Ok. Em relação ao projeto do Food for a Change, é um projeto de alimentação macrobiótica, como vocês me disseram. Para quem não conhece a macrobiótica, é uma alimentação consciente, sustentável, saudável, come-se de acordo com as características biológicas, com as características climáticas, com as características de cada um. Nós costumamos dizer que ser macrobiótico ou ter uma alimentação macrobiótica é uma alimentação inteligente, é uma alimentação que nós podemos escolher aquilo que comemos para nos sentirmos conforme aquilo que queremos, mais relaxados, mais tranquilos, mais agitados, com mais energia. E, portanto, a Food for a Change veio dar este contributo, vai apresentar um bocadinho esta filosofia e que, para quem quiser conhecer, pode sempre visitar a nossa página da Food for a Change. Ok. Sim, o Gonçalo só dá uma introdução. Não, aquela parte ainda estamos todos a quebrar o gelo, se bem que já o quebrámos há bocadinho, mas ninguém viu e não vamos contar nada. Gonçalo, desculpa. Olá, bom dia. Eu trabalho na Associação Cais. Tenho o privilégio de, logo quase desde o início do meu percurso profissional, ter ido parar à Cais e por lá ter ficado, e tem sido uma viagem maravilhosa, muito gratificante. Eu comecei e continuo a coordenar para a Associação Cais o projeto de futebol de rua. É um projeto que a Cais promove a nível nacional, que trabalha com jovens numa situação, maioritariamente jovens, numa situação de fragilidade socioeconómica, e tentamos, através da prática do desporto, trabalhar as competências pessoais e sociais deles para uma cidadania ativa. Que pode passar pela sua empregabilidade ou não, por uma participação mais ativa no desporto ou não, mas que acima de tudo tem a ver com isso, com dotá-los de competências para que possam ser cidadãos mais conscientes, mais ativos
e que possam fazer as mudanças nas suas comunidades, primeiro a nível local e depois por todo o país, por todo o território. Simultaneamente, tenho também o prazer de, atualmente, ser o responsável da revista Cais, portanto, não da parte editorial, isso são outros colegas com muita experiência nessa parte, mas naquilo que diz respeito à forma como a revista Cais, enquanto ferramenta e enquanto projeto, é usada pelos nossos utentes, por pessoas que estão numa situação de grande fragilidade social e que veem aqui uma forma de terem a sua autonomia financeira. E no meio disso tudo eu tenho a sorte de também ser o diretor técnico do Centro Cais Lisboa, portanto, que é o local por excelência onde a Cais faz a sua intervenção na cidade de Lisboa, com aqueles que por cá vivem ou por cá passam e onde tentamos, de uma forma muito estruturada, também capacitá-los para a vida ativa, que uma vez mais pode ou não passar pela imprecabilidade. Cada história é uma história e cada projeto é um projeto. E, portanto, tenho esta bênção de, há 12 anos, trabalhar com pessoas fantásticas, dentro da organização, de fora, e de tentarmos todos os dias fazer alguma mudança na vida daqueles que até nós chegam. É muito giro, é muito curioso. Eu estava a ver mais ou menos a nossa linha editorial até agora. Nós já passámos por resoluções, por mudanças. Agora chegamos aqui a este novo tema, que é o que é que nós podemos efetivamente fazer, passarmos desta coisa de decidir fazer alguma coisa, de sentir que está na altura de fazer alguma coisa, para fazer efetivamente. E é muito curioso que estão aqui os dois em capacidades diferentes e têm esta coisa em comum, que é ambos estão a trabalhar em projetos que se direcionam para o outro, que ajudam o outro a melhorar a sua vida. E é muito isto, não é? Melhorar o mundo também é essencialmente melhorarmos uns aos outros e ao outro. Concordam? Concordo, claro, obviamente. Nós nós cada vez mais esgotamos os recursos da natureza, não é? E acho que parte de nós próprios, parte da consciência individual, de darmos o contributo, ou seja, de passar a informação que temos, neste caso, no meu lado, em relação à alimentação macrobiótica, de passar este conhecimento aos outros, portanto, de ajudar de alguma forma, porque de alguma forma as outras pessoas poderem ter esta tomada de consciência, ou de perceberem que, efetivamente, passando por uma boa alimentação, uma alimentação consciente que está ligada à natureza, não é? À Mãe Terra, que também é por aí que podemos ajudar a ser um bocadinho melhores todos os dias. Tem uma pergunta, até posso começar com o Gonçalo, que é assim, a sustentabilidade está na moda, né? Mas o que o Gonçalo faz pessoalmente como ele aplica, como você aplica no dia a dia? Sim, repara, eu acho que todos nós podemos fazer mais do que aquilo que à partida achamos que podemos fazer. Uhum. Não temos todos que decidir que vamos mudar, ou seja, que o nosso dia-a-dia, que o nosso 9 às 5 ou 9 à meia-noite, às vezes, vai ser mudar a vida do outro. Para alguns de nós é uma escolha profissional, como foi o meu caso. Para outros pode ser um projeto paralelo. Uhum. E para outros pode ser voluntariado, ou seja, tu podes escolher ir por uma área completamente diferente, onde à partida, porque nem sempre é tão linear quanto isso, achas que não podes ter um impacto direto no outro, mas depois encontras formas de o fazer no teu dia-a-dia. O voluntariado é um ótimo exemplo. E temos todos que, neste absurdo em que a vida se tornou, ao ritmo em que vivemos, que é louco, acho que temos todos que nos consciencializar que não temos todos que ser políticos, não temos todos que fazer política, mas todos temos políticas em que acreditamos. É um ato político, portanto. Exatamente. Uhum. E, portanto, cada decisão que nós tomamos tem um impacto político, tem um impacto na sociedade, na nossa vida, na sociedade e na vida dos outros. E eu acho que é importante para quem nos ouve e para nós próprios, às vezes, não é? Perdemos alguma motivação, não nos esquecermos disso, que é sempre possível fazer algo. O nível em que o fazemos, a intensidade com que o fazemos, a regularidade, varia de muitos fatores e não há melhor nem pior, é diferente. Há um processo também. Exatamente, há um processo. Agora, tu decidires fazer disso vida, implica quase automaticamente
que tu decidiste fazer do teu dia-a-dia, tornar esta uma sociedade em diversas esferas. Há quem trabalhe com pessoas, há quem trabalhe com o ambiente, há quem trabalhe com animais, há quem trabalhe nas mais variadas esferas, mas tu decides fazer do teu dia-a-dia o mundo um local mais sustentável. E para ser sustentável tem que ser duradouro. Ou seja, e é isso muito que nós fazemos no meu trabalho, com a equipa com quem colaboro, que é isso, é tentarmos que as mudanças que fazemos na vida destas pessoas não sejam pavio curto, sejam sustentáveis. Consistentes, não é? Exatamente. Nós para vocês terem uma ideia, o que nós concluímos ao longo de vários anos foi que havia um conjunto de políticas sociais promovidas pelo Estado ou por outras partes que não funcionavam. Isto é um exemplo muito simples. Não funcionavam porquê? Tinhas alguém em uma situação de desemprego de longa duração, ou tinhas um jovem NEET, portanto nunca tinha integrado o mercado de trabalho e tudo mais. E portanto vinha um conjunto de cursos, de formações pré-formatadas e que faziam de ti uma excelente mecânica, um excelente pintor, o que fosse. Fantástico, eras excelente. Eras excelente a fazer aquele ofício. E mal entravas no mercado de trabalho, tudo o resto falhava. E tudo o resto falhava porquê? Porque havia um conjunto de competências pessoais e sociais que, exatamente, por um conjunto de situações socioeconómicas tu não tinhas tido a oportunidade de desenvolver tanto e que depois não iam funcionar. Tu não compreendias o conceito de hierarquia, tu não compreendias a importância de horários, tu não compreendias a importância de planeamento e, portanto, havia ali um conjunto de coisas do mais simples ao mais complexo. E quando vamos ao mais simples, vamos encontrar a tua própria motivação e a tua autoestima. Há coisas mais complexas, não é? Com a diferença entre trabalho de equipa e cooperação. E, portanto, as coisas não funcionavam. E, portanto, o que nós fizemos, há uns anos esta parte, enquanto equipa, isto também é muito importante, enquanto equipa, redesenhámos toda a intervenção que fazíamos para torná-la sustentável. Sim. Para que o trabalho que fazíamos com as pessoas tivesse um impacto duradouro, não é? Houvesse aqui um legacy. E que realmente nós não tivéssemos, isto é um clichê, mas não tivéssemos a dar o peixe, tivéssemos realmente, nem era a dar a cana, era a ensinar como é que se fazia a cana, como é que se ia pescar e tudo mais. Ou seja, criares aqui algo sustentável e de onde vem depois dois chavões, mas que na realidade fazem muito sentido, que é capacitares para autonomizares. E isto seja em que esfera for. Como eu disse, estamos aqui a falar, no meu caso, de trabalhares diretamente com pessoas, de intervires com pessoas, mas isto pode-se aplicar a qualquer outra esfera, não é? Portanto, de tu educares, ou de permitires que a pessoa se eduque, que isso é outra questão, não é? De não impores as tuas convicções, as tuas crenças e o teu know-how a ninguém, mas sim de criares o espaço e a estrutura para que o outro se possa desenvolver e capacitar, não é? Promover o seu desenvolvimento pessoal, capacitar-se para ser um cidadão mais ativo. Isso leva-nos a outra questão, que é a cidadania ativa, não é? Frequentemente perguntam-nos, então, mas vocês mudaram ao longo dos anos, mudaram um pouco a vossa intervenção e o vosso foco agora é a empregabilidade. Não. O nosso foco é a capacitação. Ela pode passar pela empregabilidade ou não. O nosso grande objetivo é a cidadania ativa, que também pode ela passar pela empregabilidade ou não. Mas o que nós queremos na CAIS hoje, com todos os nossos projetos, aqueles em que eu estou diretamente envolvido, aqueles em que não estou, o que nós queremos é cidadãs ativos, que conhecem os seus direitos, que sabem os seus direitos, que lutam pelos seus direitos, que os reivindicam e que se preocupam, isto é muito importante, que neste absurdo de vida se preocupam com o outro. Problemas todos nós temos, não é? Claro que sim. É muito engraçado, nós trabalhamos com pessoas que têm graves problemas diariamente. E nós, a equipa, também temos. E os nossos órgãos sociais também têm, e os nossos pares também têm. Se os problemas são maiores, são menores, isso é uma questão de relativização, não é? A verdade é que todos temos problemas, mas se aprendermos a cuidar do outro, e volto a dizer, alguns de nós decidiram fazer disso vida, outros não decidiram fazer disso vida, mas não quer dizer que não o possam fazer, podem fazê-lo, mas quando decidimos cuidar do outro, é fantástico, não é? Porque, e quando o fazemos de forma altruísta, ou seja, sem pensar nisso, não é? Faz por convicção. Claro, mas eu acho que há muito também neste de dar ao outro e de cuidar do outro algo que também inevitavelmente acaba por ser cuidar de nós, porque cuidar do outro, o dar ao outro é também dar a nós próprios. Eu estou aqui embrulhada nesta frase, mas percebem o que eu quero dizer? Esta sensação de isto não é caridade, nós não estamos, isto reverte a nosso favor. Há uma sensação de bem-estar e de autorreconhecimento e tudo mais que também nos faz bem a nós. Eu queria só, que eu lembrei agora de uma coisa que me fez refletir. Eu
vi Mad Men, que eu amo, I love Mad Men, e é engraçado que quando teve uma cena que eles jogam lixo pela janela do carro, eles estão a fazer um piquenique, jogam lixo, eles fumam dentro de casa, enfim. Isso foi nos anos 50, o Mad Men passou, e agora parece para nós uma coisa tão absurda e tipo, meu Deus, eles faziam isso. E de facto fazíamos, nós crescemos assim. Então a minha questão é, por que demorou tanto para termos essa consciência? O que é que faltava? Era o mundo estar em colapso para que nós tenhamos essa consciência? Percebe? Porque era tudo muito... Os efeitos negativos, as consequências negativas dessas ações, acho que era isso que faltava. Tu tens o Marlboro Man a morrer e finalmente, se calhar, começamos todos a perceber que fumar é capaz de não ser assim tão boa ideia quanto isso. Sim, mas são muitos anos, sabe, né? E a gente fica, meu Deus, foi agora. Sim, sim. Foi E agora. nós continuamos a ter um padrão completamente irresponsável e completamente inconsciente. Continuamos a ser materialistas, continuamos a ser uns bichos consumistas de tudo o que é bens materiais. Portanto, eu acho que sim, demos efetivamente um passo nesse sentido, ou seja, a globalização em si o ditou, não é? Portanto, tudo o que é a informação passa do analógico para o digital, não é? E esse acesso acaba por, de alguma forma, perceber o que é que o outro, do outro lado do mundo, anda a fazer. E, portanto, essa informação acaba por chegar até ti da forma que só tu a sabes desconstruir. Sabe processar. Sabe processar, exatamente. Portanto, eu acho que ainda há um passo que sim, já se fez muita coisa em relação. O mundo mudou, portanto já se fez muita coisa em relação. Já estamos muito mais conscientes, mas ainda tens um trabalho enorme pela frente. Mas eu acho que é um bocado de hipocrisia, né? Assim, ai que horror que eles faziam isso, mas ainda tem gente a jogar. Repara, lixo no... Mas repara, dizem que efetivamente daqui a uns largos anos, portanto 10, 15 anos, nós iríamos precisar ainda de 2 planetas para suportar o nosso estilo de vida. Portanto, nós temos que fazer efetivamente alguma coisa. Portanto, já se fala que 30% da vida selvagem vai desaparecer. Isto é inacreditável, não é? Tu tens que fazer alguma coisa. Esta informação, esta frase tem que te bater e tem que te dizer, faz qualquer coisa. Eu acho que o que mudou foi a comunicação. Mas, que vai em linha com o que vocês disseram, aprendemos a comunicar, não sei se melhor, mas mais rapidamente. Mas eu acho que há aqui muita hipocrisia. Há demasiada. Vamos ser honestos. Vamos ser sinceros. Tu falaste de caridade. Nesta altura do ano, a sociedade inteira, vamos falar da sociedade portuguesa, a sociedade portuguesa inteira lembra-se que há pessoas em situações de privação, de exclusão, de risco. Lembram-se que há quem não vá ter uma ceia de Natal como a deles. Lembram-se de dar, não tudo, não o que têm, não o que não. Lembram-se de tudo. E chega a dia 2 de janeiro e esquecem-se disto tudo. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável. E, portanto... Caridade sazonal, né? E caridade para o Instagram, será? Pois. Eu acho que esses são os riscos, ou seja, a informação está lá, nós aprendemos a comunicar de outra forma, mais rápida, a informação está lá, será que toda a gente reflete sobre ela? Não é? O que nos leva de novo àquela questão de capacitarmos, de educarmos, não é? Para tu criares a tua própria consciência. A tua própria reflexão, vamos perceber. Vamos ser honestos, as coisas estão melhores, mas não tão ótimas e há 50 anos a sociedade tinha uma série de coisas más, terríveis, né? Falámos do Marlboro Man, falámos de fumar no sofá na sala de estar, jogar comida no... de jogar, não é? Falámos disso tudo, de não se pensar no impacto nas grandes indústrias e tudo mais, não se pensar em quanto é que na pegada daquela camisola que vem da Ásia para a Europa, do plástico. Super in ter taparoeiras em vez do vidro e coisas. Houve uma altura. Todo um BPA. Houve uma altura que diziam para não usar os copos de papel por causa das árvores e para usar os copos de plástico. E portanto, havia muita coisa má, mas também havia muita coisa boa. E um dos riscos que eu diria que temos hoje muito grande é a incapacidade de esperares, a incapacidade de valorizares as coisas. Repara uma coisa, hoje em dia tens, como vocês referiram, e bem,
uma maior awareness para tudo o que é as questões ambientais e, por inerência, para a questão do consumo da carne e para outras formas como a macrobiótica, o vegetarianismo, o veganismo e tudo mais. E depois vês um conjunto de pessoas, vasto, grande, a queixarem-se, à falta De outros termos. de outros termos, a queixarem-se, a serem uns pieguinhas porque não conseguiram comprar aquilo naquele supermercado, ou porque o outro supermercado não vende aquilo, ou porque aquilo esgotou, ou porque aquilo... Olha, sabem lá eles o que é que é? Sabem lá eles o que é que é? Ou o que é que custava há 20 anos tu decidias ser vegetariano ou vegan? Há 20 anos, literalmente, tu saías de Lisboa ou do Porto e passavas fome. Eu era a rainha dos acompanhamentos, basicamente. Era batata frita com arroz, a salada e algum legume salteado que houvesse. E a leguminosa, não é? Exatamente. Não, e os meus pais, quando íamos comer fora e me perguntavam o que é que eu ia comer, eu pedia estes acompanhamentos todos e o empregado de mesa geralmente perguntava-me: e vai comer o quê? E os meus pais olhavam para ele e diziam, olhavam assim para o chão e diziam: ela é vegetariana. Como se... Exato. Não sabemos como é que isto aconteceu, mas enfim. Tu, se fosses escravo, se fosses uma rotaria, o que é que tu comias? Aquilo que a gente chamava, pelo menos no meu grupo de amigos, chamavas sandes de barulho. Batatas fritas dentro do pão. Era o que havia. Tu chegavas a algum lado e comias uma refeição super desequilibrada, não é? E mesmo nas grandes cidades, Lisboa e Porto, contavam-se pelos dedos das mãos o número de restaurantes macrobióticos, vegetarianos, veganos, o número de pratos que eles tinham. No caso do veganismo, então, às vezes, um restaurante que tinha um prato vegan. E não vamos falar das opções que os chamados restaurantes mais tradicionais tinham, não é? Neste contexto. E, portanto, eu não vou dizer que nós sofríamos, mas realmente testava as tuas convicções. Tu, às vezes, não era, garantidamente. Não, tu às vezes, no outro dia ouvi alguém a refilar porque foi ao supermercado e não havia leite de aveia ou de coco. E, pá, tudo bem, não havia de aveia, havia de coco, havia de arroz, havia de soja. Há 20 anos atrás, se tu morasses fora de Lisboa ou do Porto, tu tinhas que encomendar o teu leite de soja. E era o único que tu tinhas, era o de soja, e tinhas que o encomendar. E tinhas que gerir bem aquele estoque. E não tinhas bimbi para fazer em casa. Era isso que eu ia dizer. Nós, entretanto, já estamos numa outra fase em que todas estas coisas, de repente, mesmo comprar leite, parece que já só estamos a comprar a embalagem do leite, porque leite é uma coisa que nós conseguimos fazer em casa. Deixa-me só fazer uma pequena correção. Não é leite, é bebida vegetal. Efetivamente, não é? É o termo correto, Claro. Mas sim, falas que não havia essa impossibilidade, era praticamente impossível ser vegan, vegetariano, macrobiótico nessa altura. E as pessoas falam que quem é vegetariano, tipo assim, é um luxo. E nunca, muita gente não pensa que ser vegetariano também é um princípio. Eu não quero, por exemplo, eu comia carne, eu não quero por princípios. Eu quero deixar de comer por princípios. Não é porque ela está na moda ou quer fazer. Não, eu não quero porque eu estou a pensar para frente. Nem para mim, eu não tenho nem filhos, eu só tenho cães. Mas eu estou a pensar para frente, que é um estilo de vida. É uma forma de você fazer a sua parte. Pelo menos eu penso assim. Bom, mas como o Gonçalo há bocado estava a dizer, em relação a isto da sustentabilidade, porque eu acho que já não interessa assim tanto se estamos a comer carne, se estamos a comer peixe, se estamos a comer vegetais. Interessa sim que a origem destes produtos seja sustentável. Eu conheço pessoas que são vegetarianas e vegan e tudo mais e que não comem nada que tenha vindo da terra, parece-me, porque vem tudo em caixinhas, é tudo comprado no supermercado, em caixinhas, em embalagens, é pôr no micro-ondas ou é misturar com outra coisa qualquer e puf, já está. E eu não acho isto minimamente saudável, nem claro minimamente não, sustentável. Sim, mas isso puxa-me de novo atrás no tempo. Há 20 anos, uma das perguntas que eu ouvia muito era: então, mas és vegetariano porquê? Por questões religiosas? Esta era a primeira pergunta que tu ouvias. Por questões religiosas? E tu dizias, não. Então porquê? E bem, tu dizias, pelos animais. Pelos animais como? Não é? E tu explicavas. A partir do momento em que percebi que não precisava de matar para viver, então decidi não matar para viver. Mas o discurso era muito este. Tu falavas com alguém que era vegetariano, vegan, ou que tinha uma alimentação mais cuidada, há uma preocupação nesse âmbito, e normalmente, quando havia aqui, portanto, uma diferença na alimentação que a pessoa fazia, caía muito nestas caixas. Ou era por questões religiosas, ou era por questões de saúde, ou era pelos animais, como se costumava dizer. E o que tu reparas agora é que o discurso muda
bastante, e hoje em dia as pessoas dizem que não, é pelo meio ambiente, não é? Uma coisa está indexada à outra. Mas depois surge uma coisa muito engraçada, que é pelo meio ambiente, mas depois, repara, tu podes ser vegetariano, podes ser vegan, e o que tu consomes deixar uma pegada monstruosa, o que tu consomes ser nada natural, o que tu consomes ser tudo processado, e isso leva-nos àquela questão, a informação está lá, mas tu só queres ver metade dela. Se tu mais do que ser vegetariano, tu queres poder dizer que és vegetariano, então está tudo errado e caímos na hipocrisia que falávamos há pouco. Mesma questão se formos pensar na globalização. Uma das coisas o que deixa mais impacto, sabemos hoje, é realmente a alimentação, não é? Especialmente a produção de carne é monstruoso. Mas, e isso demorou tempo a desmistificar, não é? Porque durante muito tempo nós dizíamos que era o petróleo, o combustível, Também houve muita escassez de comida em alguns períodos da história. Portanto... Mas uma coisa que nós nos esquecemos frequentemente é que logo a seguir à indústria alimentar, e nomeadamente à carne, uma das indústrias que deixa uma maior pegada e que faz o maior estrago é a da moda. É da moda, sim. É da moda. As pessoas não têm noção de quanto gasta, ou da água que se gasta para fazer um par de calças. E as pessoas habituaram-se a esta fast fashion, não é? As pessoas não compram um par de calças, ainda que lhes possa custar muito mais, porque foi feito com bons materiais, com materiais conseguidos de forma sustentável, sem utilização de químicos, com mão de obra paga dignamente, que trabalha em condições dignas. Tudo isso. Claro que o preço vai inflacionar 10 vezes em relação àquelas cadeias que nós conhecemos. Mas isso são peças que ainda são feitas como há 50 anos. Sim. As coisas boas do há 50 anos. Para te durar 20 anos. O que se faz hoje é tu compras coisas muito baratas e a questão é a que preço, que te vão durar pouco tempo, mas também não queres que elas durem muito tempo. E vamos ser honestos. Neste momento toda a gente fala do meio ambiente, do impacto e não sei o quê. Pouca gente fala desta questão porque é desconfortável e não dá jeito. No outro dia alguém me dizia, isso é tudo muito bonito, mas, ok, quantas pessoas é que podem dar 300 euros por um par de calças? Não é? São muito caras. Não, elas não são muito caras. As outras é que são muito baratas. Sim, e a pergunta que nós temos que fazer é como é que foi possível conseguir as outras a 10% disso, a 30 euros, imagina, não é? Em que condições é que as pessoas que as fizeram trabalharam? Quanto é que as pessoas que as fizeram receberam? O impacto que tiveram, que químicos é que foram usados, o impacto que tiveram, a matéria-prima, os plásticos todos. Essa é a pergunta que tem que se fazer. Essa é a pergunta que tem que se fazer. E a conclusão que vai chegar é que, entretanto, compraste um par desses de 30 euros a cada 3 meses e, portanto, em 2 anos e meio gastaste o mesmo e não tens nenhum desses 10 pares e o outro par de 300 ainda te vai durar mais 10 anos. Ou seja, nós não desaprendemos a consumir. Desaprendemos a consumir. E isso depois tem um reflexo, como tu dizias, na comida, não é? Tu queres ser vegetariano ou tu queres ser vegan? É fixe hoje ser vegan, não é? É fixe. É fixe ser vegan. Não ser fixe, mas sim. É fixe, fica bem, é cool e tal. E repara uma coisa, é fixe seres vegan, o que para mim tem imensas coisas boas, quer dizer que basicamente não estás a matar logo aí animais. Mas depois não é necessariamente sustentável. E, por exemplo, a questão da macrobiótica, que eu recordo que nos anos 90 era muito falada, pelo menos em certos meios, hoje em dia fala-se menos. Porquê? Porque é menos confortável, porque te obriga, mais trabalho. Exatamente, te obriga a pensar de uma forma mais sustentável. Séria. E tu queres é a comida pronta, seja vegetariana ou não, tu queres é a comida pronta numa caixa de supermercado. Efetivamente. Tu queres tudo pronto. Tu queres o carro entregue hoje. Tu queres os resultados, sei lá do que for, hoje. Tu queres tudo no imediato, não é? Isso é o resultado do mundo em que vivemos, não é? Tu queres os likes naquele momento, não é? Tu queres... E isso é perverso, não é? Ou seja, a tal comunicação que nos trouxe tanta coisa boa, nos aproximou e nos deu tanta informação, é a mesma que nos tornou, em alguns momentos, desculpem a expressão, uns idiotas completos. Totalmente. Concordo. E também acho, e no seguimento do que estavas a dizer, Gonçalo, acho que nos tornou, ou seja, nos fez pessoas que querem ter em vez de ser. Ou seja, é mais importante ter o carro daquela marca, as calças, a camisola, o que for, do que propriamente ter os valores que nós tanto perdemos, não é? Que faz sentido continuarmos a ter. Portanto, eu acho que é mais isso, as pessoas vão, ou seja, é esta dualidade, o ter e o ser, de precisarmos de apresentar ao outro, porque nunca é a nós próprios, não é? É ao outro.
Nós mostramos à amiga, à mulher, ao homem, ou a quem quer que seja, portanto, a roupa que vestimos. Claro. É o status, né? É o status de agora, assim. Uma coisa engraçada que eu estava a comentar hoje, que eu estava a falar com uma pessoa conhecida minha, e ela, porque quer, anda de transportes públicos, prefere não usar o carro. Sim. Porque não faz sentido para ela, que ela mora no centro de Lisboa, usar o carro. Ela é uma pessoa famosa, conhecida. E ela pega o autocarro porque conscientemente é uma opção. Ela disse que uma pessoa da produção do programa que ela trabalha ficou chocada, com vergonha por ela andar. E vergonha alheia por uma pessoa andar de autocarro, porque não quer usar um carro, não quer poluir, não quer perder tempo. E assim, a sociedade está tão doente e tão maluca que a pessoa ter vergonha por outra andar de autocarro. Eu mesmo fiquei chocada. E assim, ela, que é a pessoa famosa e tudo, disse assim, desculpa, eu não preciso andar de carro para você achar bom e bonito, não é? Tipo, essa sociedade da gente é muito absurda, né? É o ser vegetariano, dizer assim, sou vegetariano, é comprar uma massa num saco plástico produzida na China e colocar um pacote de natas que veio da Índia num plástico que está ali há 2 meses num contentor para chegar aqui e dizer que está ótimo. Há essa despreocupação, não é? Portanto, há uma preocupação que é superficial. Uma preocupação que é superficial, não é? É isso. E que é isso. É o fast food na parte que se pensa ser natural ou que se pensa ser o que se pensa ser estar na moda, não é? Quer dizer, basta pegar num exemplo, o gluten free é sempre um exemplo muito divertido porque dá para imensas coisas. Eu cheguei a ver shampoos que diziam gluten free. Ora bem, o que é que me interessa que o shampoo seja gluten free, convenhamos? Ou coisas que seriam naturalmente gluten free à partida, como por exemplo um iogurte. Eu não como iogurtes, mas ver iogurte dizer gluten free, se é feito de laticínio, se é só suposto ser feito de laticínio, onde é que está o glúten? Mas é muito isto, as pessoas apanham estes chavões e nós estamos a falar mal, mas também há que dizer que antes isto que o contrário, não é? Antes já termos chegado aqui do que não temos chegado a lado nenhum. É claro que agora o momento é de... Isto é um processo, obviamente, mas o momento é este, é de ir-nos educando cada vez mais para conseguirmos, lá está, estarmos autocapacitados para fazer escolhas de facto mais conscientes, perceber de onde é que vêm as coisas e de realmente perceber se... avaliando, fazendo uma microanálise SWOT a cada coisa que vamos comprando, quais são os prós e os contras e de facto o que é melhor. É engraçado, o que tu tens hoje é que realmente as pessoas fazem mais, fazem melhor, isso não há dúvida. Estamos aqui a ser críticos, mas isto é uma conversa, podemos, exatamente, estamos aqui numa conversa simpática. É verdade que se faz mais, se faz melhor. A questão é também aquele clichê, estás a fazer as coisas certas pelas razões erradas, como dizia a Ana Tércia bem, tu não estás a fazer porque é assim que tu és, porque essa é a tua convicção, tu se calhar estás só a fazer para ter, não é? Tu fazes aquilo porque tu acreditas naquilo, ou tu fazes aquilo porque tu queres uma fotografia para mostrar que o fizeste. Tu vais fazer voluntariado porque tens essa convicção, ou tu vais fazer voluntariado porque queres uma foto para dizer que fizeste voluntariado. Tu fazes reciclagem porque estás convicto disso, ou fazes reciclagem porque fica bem quando alguém vai lá à casa, ou tens isso para a conversa e depois deitas o lixo pela janela do carro. Eu percebo isso, mas há coisas aqui. Eu há muitos anos atrás quis ser voluntária no IPO. E era um processo kafkiano, porque eu quase tinha que doar um rim ou deixar um rim como caução, provar eu vou tentar não matar ninguém, eu estou mesmo só a tentar ajudar. E havia excesso de voluntários. Eu estou a trazer isto à discussão. Obviamente, para mim, haja excesso de voluntários em tudo e mais alguma coisa, venham eles, mas a verdade é que às vezes, de facto, nós queremos fazer coisas e as estruturas não são assim tão inclusivas. Faço-me entender? Faço entender, é verdade. Confere. Há aqui uma coisa engraçada que é, e tu vês isso, que tu tens áreas, respostas, serviços, eu não vou dizer com demasiado, porque não quer demasiado, mas com bastante procura, seja financiamento,
seja de exposição, seja de voluntários, seja no que for. E sem ofender ninguém, normalmente isso bate em 3 áreas. Bate nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, que trabalham com saúde, e, portanto o exemplo que tu deste é um desses. Sejam organizações que trabalham com crianças, não é com adolescentes, não é com jovens adultos, é com crianças, ou então com idosos. Isto é a realidade, ou seja, e tem muito a ver com a forma como nós nos vemos e como nós nos posicionamos e infelizmente às vezes como nós não temos a capacidade de nos ver e de nos posicionar. Porque repara, toda a gente é mais sensível se estamos a falar de crianças, não é? Porque são mais vulneráveis, mais pequeninos, é legítimo, tudo bem. Toda a gente é muito mais sensível, muito mais preocupada quando falamos de idosos, porque tu sabes que vais lá chegar, ou esperas lá chegar, e portanto queres cuidar para alguém cuidar de ti, isto é quase meio perverso, não é? Dou para receber. E depois com a saúde, porque é aquela questão do e se fosse eu? E se amanhã for eu? Não é? Isto é um bocadinho egoísta. Quando tu trabalhas com outras populações, ou até outras áreas, tu já não encontras isto. Eu tenho a certeza que hoje em dia há imenso gente que queria fazer voluntariado e queria ajudar as organizações ambientais. Há 5 anos não havia. Mas agora tu preocupas-te com isso, porque okay, não me preocupa muito o meu planeta, mas preocupa-me o dos meus filhos ou dos meus netos. O dos meus filhos ou dos meus netos. Não! O dos filhos e os netos de toda a gente. Não é? Nós na área em que eu trabalho, nós reparamos frequentemente que não temos tanta receptividade das pessoas. Não temos... Não é tão glamouroso. Não é tão glamouroso. E porquê? Porque há um julgamento. Há um julgamento. E, portanto, há um julgamento de que se tu estás numa situação de grande fragilidade habitacional, a escolha foi tua. Isso certeza que há aí dependências. Não, amigo, se fosses-te informar um bocadinho, sabias que as dependências normalmente não são causa, são consequência. Por exemplo. Sim. Não, isso aconteceu. Se o marido ou a mulher o deixou e agora está numa situação de rua, de certeza que ele ou ela fizeram alguma coisa errada. Tu és rápido a julgar, não é? Sim. Não trabalha porque não quer, é mandarião, não é? Esses jovens do bairro não querem é trabalhar, querem passar o dia a jogar à bola. Experimenta entregar um currículo em que a tua morada diz 6 de Maio, Cova da Moura, bairro do Aleixo. Experimenta entregar e depois diz-me como é que correu. Não é? E, portanto, nós somos rápidos a julgar. Aí está. Quando são crianças, somos mega protetores. Quando falamos de idosos, somos egoístas, porque queremos lá chegar. E quando falamos de saúde, a mesma coisa. Quando tu sais deste espectro e falas com qualquer outro público-alvo, já não é assim. Já não é assim. Tens um exemplo muito claro, a questão dos refugiados, não é? É um problema distante. Ou não é? E, portanto, tens muita gente que o vê como algo... Não me diz respeito, não me interessa. Não me interessa. Não me interessa porque é lá longe, é do outro lado do globo. E esquecem-se que, há umas décadas atrás, os refugiados eram os europeus. E que não fossem. E tanto a migração mesmo da geração dos nossos pais e dos nossos avós para a França, para o Brasil, Sim, para claro. todo o lado, para conseguirem sobreviver de alguma forma. Exatamente. E, ou seja, há egoísmo. Sim. Tu estás... Era interessante perceber se todas as pessoas que agora estão muito preocupadas com o meio ambiente, estão genuinamente preocupadas com o meio ambiente e infelizmente não têm informação antes e agora têm, ou se estão só preocupadas se daqui a 10 anos não vão ter planeta para viver. O que as pessoas ainda não perceberam é que o planeta vai se regenerar. Ele vai se regenerar. Podes rebentar com ele. Ele pode ficar inabitável para o ser humano, mas ele vai recuperar. Ele já o fez, ele vai recuperar. Ele não vai explodir, não é? Ele não vai implodir, ele vai recuperar. Ele vai deixar de ser habitável para ti. Tu é que és o problema, não é? Quem é que o pôs? Tu, o ser humano, quem é que o pôs nesta condição, nesta situação? Fomos nós, não é? E é isso que nós somos incapazes de assumir. Mas há uma coisa muito curiosa que tu estás a mencionar e que eu lanço aqui para a mesa, que é, será que as pessoas estão genuinamente preocupadas, estão genuinamente a querer fazer alguma coisa? O que é isto de estar genuinamente preocupado e genuinamente a fazer? Deixa só... Eu lembrei de uma coisa, assim, para mim, pavorosa. Não vou dizer o nome, nem vale a pena. Uma cronista de um jornal grande de Portugal escreveu que... todo esse pânico do que está acontecendo na Terra agora, tipo, tudo, é uma invenção das grandes empresas para capitalizarem a onda sustentável. Mas ela escreveu de uma forma muito agressiva, assim, isso é tudo invenção. Os pandas não vão sumir,
tipo, sabe? Não todos os dias quando cheias de maquilhagem, nós garantimos que os pandas não vão desaparecer. Aí eu, como é que uma pessoa, é assim, não se pode falar, pra mim não se pode falar assim, percebe? E assim, não, é invenção. Essas queimadas, tudo tem uma coisa por detrás. Aí eu fiz, seja mais amena. É assim, ela pode dizer, mas seja mais amena, sabe? Porque esse processo de educação é geracional, é tão lento, que chega uma pessoa, fala uma coisa tão incisiva e tão concreta, que uma pessoa... Não estraguem já tudo. Não estraguem já, peraí, deixa a gente começar a errar um bocado nós próprios, né? Deixa nós errarmos para encontrarmos o caminho. Uma pessoa não pode dizer assim, olha, não, podem comer carne, essa história é tudo mentira. É tudo mentira da que o gado, não. As coisas se equilibram porque se plantar, nasce. E eu, Jesus... Eu que não sou religiosa, gritei um Jesus. Mas é difícil, né? Você fica, pelo menos eu fiquei em pânico. Eu, não faz isso, fala mais ou menos. Força. É um disparate, pronto, pegado, não é? Ou seja, faz lembrar quando o presidente norte-americano diz que não há aquecimento global, ou quando o presidente do Brasil diz que a Amazónia não está a arder. A Amazónia não está a arder. Pronto, e claro que, mas aí entram os lobbies que estão por trás deles. Bem, e podíamos fazer um podcast só sobre esses dois governantes. Seria mais do que um. Agora, a verdade é, há algo que ela diz, no que tu referiste, que será verdade que é B e é um pouco assustador, que é, mas mesmo voltamos à globalização, ao capitalismo, com as coisas boas que pode ter e as más que tem, que é as grandes empresas saltaram todas para a corrida. Saltaram todas para a corrida. Claro. Isto faz lembrar, voltando a uma área em que estou mais confortável, faz lembrar um bocadinho a questão das fundações norte-americanas, não é? Tu em Portugal, o terceiro setor das organizações está muito bem regulado, não é? As IPSS, as fundações, está muito bem regulado, bem apoiado pelo Estado. Claro, nunca é suficiente o apoio, mas bem apoiado pelo Estado. Temos criticado aqui de alguma forma o envolvimento da sociedade civil, porque aí está, porque podia ser um envolvimento mais altruísta, mas a verdade é que a sociedade civil se envolve. Mas nos Estados Unidos não há uma desregulação completa como há em várias áreas. E nos Estados Unidos o que tu vês frequentemente é que, ao contrário de Portugal, que uma IPSS, uma organização, nasce da vontade de uma pessoa, de um conjunto de pessoas que quer marcar a diferença, que encontrou um problema e que acredita ter a resposta para esse problema, e depois naturalmente evolvem para responder a mais necessidades e mais problemas. Tu nos Estados Unidos o que tu reparas é que tens um conjunto de fundações que vêm sempre do mesmo sítio. O pessoal que está na lista da Forbes tem que encontrar uma forma de não prestar contas do dinheiro. E faz isto. E, portanto, aqui com as devidas diferenças é a mesma coisa. Ou seja, basicamente essas grandes empresas perceberam que estavam a perder uma cota e tinham que recuperar essa cota a algum lado. Bem, então vão recuperar a cota àquilo que não era o seu público-alvo antes. Não é? E de repente tu vês uma série de empresas a venderem-te a água e o vinho, literalmente, não é? A venderem-te o branco e o preto, não é? Portanto, não é? O que é engraçado, porque se tu fores andar para trás, tu percebes que os grandes acionistas das farmacêuticas são os grandes acionistas dos conglomerados alimentares. Ou seja, envenenam-te por um lado e depois te darem um medicamento. São 5 ou 6 empresas que dominam tudo. Claro. Isto Sim, eles fizeram essa adaptação linguística, não é? Continua, desculpa. Não, mas é isso. Voltando a esse comentário, não faça isso, porque esse processo é muito moroso, é muito perigoso. É muito perigoso educar errado as pessoas, percebe? Existe o lobby, existe o comércio. Eu vi um documentário, da Coca-Cola, que assim, a Coca-Cola diz que vai voltar às embalagens de vidro, porque são retornáveis, mas a fábrica na Tanzânia só produz plástico. Mas eles fazem uma mega campanha. Maquilhagem. Maquilhagem verde. Sim. Tipo, assim, meu Deus, vamos ter muito cuidado com a informação que chega. E voltando até o tema aqui, o que é que nós fazemos? Nós temos que ser muito conscientes, ter muita vontade de mudar. E nós temos, eu digo, ter muita vontade de mudar, que é muito fácil nos desviarmos. Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, há muita coisa a que as pessoas têm que dar atenção e, de facto, eu estava a pensar naquilo que o Gonçalo tinha dito em relação às farmácias estarem pornograficamente relacionadas com a indústria alimentar. E é muito curioso que o teu projeto e a questão da macrobiótica entra muito também neste âmbito de coisas, porque, tanto quanto eu percebo,
a macrobiótica também usa a alimentação de forma a combater alguns problemas de saúde que as pessoas possam ter, como se a cura pela alimentação mesmo. Sim. Efetivamente é isso, é exatamente isso que estás a dizer. A macrobiótica baseia-se muito na filosofia do nós somos aquilo que comemos, não é? Portanto, nós trabalhamos com a energia dos alimentos que por várias razões que agora é aqui complicado explicar, elas vão trabalhar e vão incidir em cada um dos nossos órgãos. Portanto, estão ligadas aos nossos órgãos, estão ligadas às nossas emoções, estão ligadas à nossa saúde. Nós vamos buscar à Mãe Terra os alimentos que são exteriores para nos transformarmos interiormente. São eles que vão construir o nosso plasma sanguíneo, são eles que vão transformar o nosso sangue. E, efetivamente, temos que consumir, temos que ser conscientes a este nível, consumir alimentos que sejam biológicos, alimentos que venham da nossa mãe natureza, da nossa terra, tentar respeitá-los para que eles nos respeitem a nós. E, efetivamente, a saúde está, os alimentos estão intimamente ligados à nossa saúde. Mas a falar nisso de que a macrobiótica é a cura, é o que você come, é a cura pela alimentação, isso as farmacêuticas não gostam. Não lhes interessa. Não nos interessa. E outra coisa, e como é que o Estado não se preocupa com a alimentação e nas cantinas, no que se oferece, sei lá, às crianças... Vendem machines. Em hospitais e coisas do género. É um atentado à saúde pública. Porque aqueles noodles, aquelas coisas que vêm da China, aquilo eu acho que... O que é aquilo? O que é aquilo? Né? O que é que as crianças comem? E isso é saúde, é o Estado, é a saúde pública, é o dinheiro que se gasta com remédios, enfim. Não interessa falar de macrobiótica, interessa falar de outras coisas. A macrobiótica, o alimento como saúde... Sim, toma aqui este comprimido e isto vai melhorar essa dorzinha. O dizer, efetivamente, que faz do alimento o teu medicamento é assustador. É assustador para a classe médica, portanto, para as indústrias farmacêuticas. Portanto, dizer que tu consegues ter em tua casa uma farmácia, ou seja, que é a tua mercearia, não é? Portanto, isto acaba por retirar a importância grandiosa das classes farmacêuticas. E por isso, sim, há uma camuflagem que se faz para anular esta informação, que é preciosa para cada um de nós, mas que... Isso tem coisas muito divertidas. A Ju, quando vem cá, ela fica lá em casa e volta e meia, ela é muito afeta a dores de cabeça. Então vem sempre ter comigo: tens aí um comprimido para a dor de cabeça? Não, mas tenho aqui este óleo de lavanda, se tu quiseres pôr. E ela fica a olhar para mim como se fosse atrasada mental. Eu e Michael Jackson, aspirina, é logo, só que eu tomo menos, só um bocadinho. Exato. Desculpa, Gonçalo, ias dizer. Para mim, o mais perverso disto que estamos agora a falar é que, repara, nós estamos a falar disto. Somos pessoas com acesso à informação, somos pessoas que sabem analisar essa informação que lhes chega. O problema é que isso não é a sociedade, ou seja, tens um conjunto de pessoas que têm acesso à informação e querem ou não ter acesso a ela, querem ou não pensar sobre ela e têm os recursos ou não para então optar por vias alternativas àquilo que está erradamente convencionado. Agora, vamos falar um bocadinho daquelas pessoas que estão numa franja, não é? Numa situação de fragilidade, de carência socioeconómica. As pessoas estão dependentes da máquina, seja ela qual for. Estão dependentes, não é, do que é que o sistema lhes proporciona. Se nós formos ver, as pessoas que estão numa situação de experienciar situações de pobreza, de exclusão social, estão muito limitadas nas escolhas que podem fazer, quer dos produtos alimentares que consomem, dos alimentos que consomem, quer em outras esferas. Portanto, frequentemente não têm essa opção de escolha. Mas cabia-nos a nós darmos-lhes ou providenciarmos-lhes uma alimentação mais saudável. Muitas vezes, mesmo quando até têm algum poder de decisão e poder de escolha, não têm informação, não têm o know-how. Nós fazemos, ao longo de 25 anos, fizemos imensos projetos. Uns não param de crescer,
outros deixaram de fazer sentido, porque os tempos mudam, a sociedade muda, e outros, infelizmente, não conseguiram andar. E um dos projetos, e falávamos dele recentemente, mais giros que tivemos, a meu ver, há uns anos esta parte, era um projeto chamado Prato Cheio. E o que ele pretendia era mesmo isso, reeducar os nossos beneficiários, pessoas que estão numa situação de fragilidade socioeconómica, que têm aparentemente menos acesso às escolhas, ou às escolhas mais saudáveis, porque, uma vez mais, como referi, muito do que podem consumir é-lhes dado e, portanto, já está decidido o que é que eles vão consumir, mas dentro de todas estas limitações, do que recebem, do que têm que comprar, do que podem comprar, o objetivo do projeto era exatamente esse, era educá-los, reeducá-los, para terem uma consciência alimentar e perceberem que são o que comem e não só são o que comem, mas também são o que cozinham. Tinha essa componente interessante, a forma como tu depois tratas os alimentos que vais consumir. Era um projeto giríssimo e recolheu alguns apoios para termos a maquinaria necessária, para termos a matéria-prima necessária, não sei o quê, mas isto não era apelativo. Não era apelativo. E, portanto, e como não era apelativo, ao contrário de outros projetos e iniciativas que recolhem muito apoio, acabou por termos que o terminar. E quando olhamos para um ano que termina, um ano que começa, quando olhamos para o que fizemos e o que podíamos ter feito e o que queremos voltar a fazer, é um projeto que recorrentemente vem à cabeça da equipa, é algo que queremos recomeçar, mas é algo que não encontra receptividade. Porque, repara, nós para mudarmos estas vidas, mudarmos as nossas escolhas diárias, mudarmos as dos outros naquilo que fazemos, está no nosso dia-a-dia, ou com algum projeto que desenvolvemos, ou de voluntariado, precisamos de acreditar e precisamos de pessoas que acreditem em nós. E às vezes, infelizmente, é isso que falha muita gente, é não encontrar pessoas que acreditem nelas. Eu sou um privilegiado porque as pessoas que têm tido o prazer de me cruzar na vida pessoal e profissional têm acreditado nos absurdos que às vezes lhes proponho, absurdos no sentido de romperem com aquilo que está convencionado e de acreditarem e de juntos conseguirmos fazer a diferença. E felizmente temos alguns amigos que acreditam em comum, que acreditam em conjunto. A verdade é que não podem ser sempre os mesmos a acreditar em tudo. E há coisas que são mais difíceis de implementar, não é? Dizia-me hoje o senhor que me trouxe até aqui, o condutor, que um dos problemas deste país é, enquanto o preço da cerveja não subir e o Benfica não perder, está tudo bem para toda a gente. O que é, de certa forma, verdade. E, portanto, isto para dizer o quê? Que um dos projetos que nós tivemos, a meu ver, a nosso ver, mais interessantes, que poderia ter um tremendo impacto na vida destas pessoas, não só na forma como as capacita, mas na forma como lhes dá bem-estar, que é muito importante, não é? Nós podemos agora sair os 4 porta fora e cair uma grua em cima de nós, isso é um facto. A questão não é como onda neste caso. Uma onda neste caso. Mas a questão não é muito como é que vamos, a questão é como é que vivemos, não é? E o bem-estar, não é? O bem-estar, não ter as tais dores de cabeça. E há um desinteresse completo, isto a nível macro, com o bem-estar e a saúde e o que consome, o que come e como come desta franja. E isto é assustador. Deixa eu só fazer uma pergunta por ignorância minha. Aqui na escola tem educação alimentar ou tem biologia só? Eu não sei, porque em alguns países, eu não sei, eles têm, tipo, você vai cozinhar, vai pra cozinha aprender a fazer algumas coisas, vai saber a pirâmide alimentar. Eu não sei se aqui as crianças têm. Efetivamente, nas escolas, existem escolas que são estas alternativas e que já têm essa componente educacional em relação à consciência alimentar. Mas, infelizmente, isto é 1% daquilo que é o panorama nacional, da educação nacional. Portanto, não tens isso presente nas escolas públicas. É mesmo por desconhecimento que eu acho que isso era essencial, né? Eu acho que aqui uma outra coisa que também seria importante frisar. Já chegámos todos à conclusão que, infelizmente, adotarmos algumas das práticas que desejamos adotar pode ser dispendioso, nomeadamente fazermos escolhas mais conscientes em relação à moda, em relação à alimentação, sermos também um bocadinho mais comedidos em relação aos medicamentos que tomamos e tudo mais. Mas há um outro lado da coisa, que é
comer bem, pelo menos no caso de comer bem, é uma coisa que nós podemos fazer com muita facilidade. Nós, quando estávamos a preparar minimamente este episódio mesmo de hoje... Sem guião, mesmo sem guião. Hein? Estávamos a falar, e nesta coisa, mesmo nesta febre da sustentabilidade, há coisas que de facto não fazem sentido. E lembrámos as duas da mesma coisa, que é as palhinhas. Para que é que nós queremos palhinhas ecológicas? Porque a pergunta é, para que é que nós queremos palhinhas? Para começar, é ridículo. Não precisamos de uma palhinha em ferro ou em papel, ou seja lá qual for o material, porque é só pegar num copo e beber. Não é nada. Consumir as coisas que não precisam. Essa é a indústria. É isso. Estamos aqui a falar desta questão de educação alimentar e há uns dias fechou o último restaurante do Jamie Oliver. O último a fechar foi o 15, de Cornwall, que era aquele projeto que ele tinha criado há muitos anos, muito interessante, com jovens que estavam numa situação também de fragilidade socioeconómica e que ele dava uma oportunidade de se tornarem chefes. E, portanto, por uma questão de princípio, ele fez tudo para que esse fosse o último, para que se houvesse hipótese de salvar algum, fosse esse o que era salvo. E bem, eu estava a ler um artigo interessante em que apontava várias das razões pela qual o império dos restaurantes, porque depois tudo o resto dos negócios dele parecem estar a correr bem, mas o império dos restaurantes tinha ruído. Bem, eles davam 4 razões principais e a mim, honestamente, as 2 últimas são as que me assustam mais. A primeira era, ou seja, o impacto que teve o Brexit, não o Brexit está a acontecer agora, mas o anúncio do Brexit na altura que teve na economia britânica. Depois, o segundo, o facto de ele não ter previsto, porque era um chefe, não era um gestor, não ter previsto que ele estava a desenvolver um conceito deste soft dining, mas que outros viriam atrás e, portanto, ele iria começar a ter concorrência e, portanto, iria perder margens de lucro. Mas isto aqui é do ponto mais económico, mais de gestão. Mas depois havia uma coisa interessante que o artigo dizia, que era que, portanto, como ele abriu insolvência, tiveram que analisar aqui se havia gestão danosa, se não havia gestão danosa e tudo mais. E uma das conclusões que chegaram é que o modelo de negócio dele não era sustentável, nunca seria. Porque ele tinha ali um conjunto de princípios em que os produtos tinham que ser de agricultura biológica, tinham que ser comprados localmente, tinham que ser comprados a pequenas mercearias e não em supermercados, tinham que ser... Havia um conjunto, os ordenados tinham que ser dignos, havia um conjunto de princípios bons, corretos, desde dos 50 anos atrás, aliás, 50 anos atrás, que ele tinha, mas que a concorrência não tinha. Ou seja, era uma questão de tempo. Como não há regulação, era uma questão de tempo. Mas depois, o quarto ponto, e para mim esse é o mais assustador, e pegando no que vocês falavam, é que ele tinha uma guerra aberta com a indústria alimentar. Que ele comprou, quando, há uns anos atrás, fez uma campanha contra a alimentação nas escolas. A partir daí ele virou todos os lobbies, toda a indústria contra ele. Era uma questão de tempo. E, portanto, isso, com estes fatores todos que referimos, fez o alvo perfeito, não é? Nunca iria durar. Isto é assustador, ou seja, porque tu podes ter uma reeducação alimentar nas escolas, mas se ela é encomendada pela indústria, então tu só vais estar a desinformar. E isso é o mais assustador. É porque quem tem mais recursos, seja em que área for, quem tem mais recursos para fazer as tais mudanças nas vidas do outro, é quem menos tem interesse em fazer essas mudanças. Pois. Não é? Como é que é? Há 8 pessoas que têm, 8 a 10 pessoas que têm 99% da riqueza do mundo. Isto diz mais ou menos tudo, não é? É muito triste. Bem, assim, a gente tem tanta coisa a falar. Já acabou. Está quase, já está. Mas eu ainda tinha aqui tanta... Não, assim, é difícil porque as conversas quando fluem bem e assim, um tema como eu falei, é um tema para mim é bastante interessante, pano para mangas e enfim, são coisas que diariamente eu penso nisso, diariamente, em tudo que eu tento fazer, em comer melhor, enfim, a minha vida nos últimos 3 anos está muito diferente. Em tudo, da roupa que eu compro, da comida, enfim, você tenta minimamente dentro do seu pequeno universo, da sua pequena bolha, fazer o melhor. Então, bem, primeiro, não sei se querem concluir com alguma coisa, eu queria dizer só que, assim, o que eu faço pelo mundo, resumindo esse episódio, é isso. Diariamente, eu não esqueço disso nunca. Eu sempre lembro, em qualquer pequeno gesto que eu faça, no lixo que eu jogo fora, enfim, a minha consciência está cada vez mais
limpa, e eu acho que se todo mundo fizesse esse pequeno exercício diário, com seus pequenos gestos, íamos chegar a bom porto. Né? Para concluir, para mim será isso, efetivamente, o que disseste, Ju, e mais, portanto, é viver a vida de coração aberto, não ter medo de ser útil e de ser generoso, viver a vida que gostaríamos de ver como exemplo, e, portanto, associar isso a uma consciência mais natural e mais virada para o cuidar da terra, da nossa mãe natureza. Da gente dos outros, e o Gonçalo? Eu acho, agora olhando para trás, acho que fui um bocadinho duro com aquela que é a nossa sociedade, mas acho que é importante, ou seja, e esse seria o primeiro ponto, ou seja, acho que temos que estar conscientes, temos que estar alerta para o que está à nossa volta e para as escolhas que fazemos, e não acharmos que, não nos conformarmos com o que fazemos e sermos também críticos de nós próprios. Não tem mal, isso é positivo, não é? Criticarmos-nos a nós próprios, desafiarmos-nos a nós próprios. Mas acima de tudo, acho que o que precisamos, são tempos muito rápidos estes que vivemos hoje, o que precisamos é de aprender a cuidar de nós, nas várias esferas, aprender a cuidar do outro. E quando cuidamos do outro, não é só o outro que nós conhecemos, é o conhecido e o desconhecido. Aprendermos a cuidar mais, a preservar-nos mais e a fazer as escolhas que são não só mais sustentáveis, mas aquelas escolhas que nos orgulham a nós próprios, não é orgulhar os outros de nós, é que nos orgulham. Não é a nós foto do próprios. Instagram, né? Exatamente, que nos orgulham e que nos fazem sentir que faz sentido nós cá estarmos. Não é? Que não somos um gastar de recursos nós próprios, mas que há uma razão mais forte para cá estarmos e que a nossa presença, a nossa existência é positiva e deixa um legado positivo naqueles que nos rodeiam. Eu acho que é isso que temos que criar, essa consciência em nós e em quem nos rodeia, de que todos nós podemos fazer a diferença nas coisas mais simples às mais complexas. Nem todos temos que ir às coisas mais complexas, nem todos temos que criar movimentos globais. Às vezes começa com o mais simples. Começa com o mais simples que se pode fazer, mas começa acima de tudo com comunicar. Às vezes, Passar a palavra do bem. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é esta coisa, de facto, o tempo é voraz. Nós não temos por onde nos virar. Há uma história uma private joke que eu tenho com um amigo, porque uma vez estávamos na rua e ouvimos um senhor que devia estar a discutir com a mulher, uma coisa assim do género, que dizia: não, Ana, não dá para fazer mais isso. O jogo começa às 8, a vida não para. E desde então nós adotámos isto, sempre que estamos atrasados. Não dá, anda, o jogo começa às 8, a vida não para, não dá. Mas nesta roldana de coisas, neste furacão às vezes, de facto é um bocado isso, é simplificar. Há coisas que nós podemos acalmar um bocadinho a neurose também e tornar as coisas mais simples, porque eu penso muitas vezes, não, mas a fast food é preciso comer qualquer coisa rápido. Ok, como uma banana, como uma maçã, já está feito, é rápido, mais fast food que isto, é só descascar, quem E quiser. não compre a banana descascada, cortada em rodelas, dentro de um copo plástico, por amor de Deus. Afastem-se disso. Não, eu vi, só para terminar, assim, uma coisa muito palerma também, um destes dias havia um daqueles, um anúncio dos fones do novo iPhone, aqueles que não têm os fios. E de repente, ao que parece, é um problema porque eles caem e alguém inventou uns fiozinhos iguais àqueles que se põem nas hastes dos óculos para segurar os fones do iPhone. E alguém sugeriu, então tal são os fones normais. É isto, gente. Deixem de neuroses, de loucuras. Né? Sim, é só vamos voltar às coisas. Eu, quando tenho dor de barriga e estou com a minha avó diz-me sempre: bebe um chazinho de camomila, toma, se quiseres esfregamos um bocadinho de azeite na barriga. Sim, vamos só fazer coisas. Eu sei que isto se calhar parece exótico, deixa mas só tomar um pouquinho de aspirina. Por favor, eu não consigo. Ok. Pronto, vamos moderadamente também acalmar esta neurose. E pronto, e acho que é isto. Acho que podemos fazer coisas que são muito simples, que isto não tem que ser um empreendimento gigantesco. Claro. E de facto está mesmo ao alcance de todos, não só quem tem budget para isso, mas de facto podemos ter escolhas. Agora tens toda a razão, temos é que estar informados. E esperamos que esta conversa tenha trazido pelo menos alguns elementos de reflexão e de informação também. E é só pedir também uma coisa, se vocês quiserem ser encontrados pelas redes sociais, para deixarem o nome dos vossos projetos e onde é que isso pode ser feito, porque eu aposto que as pessoas vão ouvir isto e vão querer: eu quero saber mais sobre isto, sobre estas pessoas.
Em relação à Food for a Change, conseguem-nos encontrar, obviamente, nas redes sociais, através da página de Facebook e através da página de Instagram, como Food for a Change. E contactem-nos e falem connosco e dúvidas. Fazemos workshops, fazemos retiros, fazemos jantares de casamentos e de aniversários e tudo mais. Estamos prontinhas para receber qualquer dúvida, prestar qualquer tipo de informação. Adoramos que falem connosco, adoramos partilhar e, portanto, é este também o nosso contributo e estamos sempre a aprender. Portanto, se nos quiserem também dar dicas do que seja, estamos de porta aberta e de coração aberto. Gonçalo? É muito fácil. Associação CAIS no Instagram, Associação CAIS no Facebook e cais.pt. No resto do mundo digital é cais. Lá encontram informação de todos os nossos projetos, respostas, serviços, todos os nossos contactos, toda a equipa. Entrem em contacto connosco, visitem-nos, desafiem-nos. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho... Todos nós temos algo para dar, nem que seja 1 minuto do nosso tempo, e nós precisamos muito de voluntários e precisamos muito de pessoas que nos desafiem e que nos ajudem a pôr no terreno as ideias mais ou menos loucas que vamos tendo ou as ideias mais ou menos loucas que nos trazem e, portanto, contamos com todos. Aliás, esse é o nosso lema, todos contam. Aliás, eu tenho já aqui uma ideia louca para sugerir, porque tu falaste de um projeto que é Comida no Prato, certo? Prato cheio. Prato cheio, desculpa. E temos aqui todo um outro projeto também muito relacionado com a comida. Estamos mais do que disponíveis para fazer uma comunhão. Uma comunhão. Nós agora só precisamos que alguém que ouça isto, alguém que tenha poder económico e que possa fazer isto acontecer. Portanto, deixamos aqui no ar. É isto. Obrigado. Acho que é isto. Isto somos nós a tentar melhorar alguma coisa ativamente já agora. Portanto, Ana, muito obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Obrigadíssima. Até à próxima. É isto. Obrigada. Obrigado. Um áudio, a sério? Oh céus, tem mesmo que ser. Odeio o áudio. Isto já está? Ok, espera. Olá, ligou para o telemóvel da Cláudia. Eu neste precisamente não posso atender porque estou a fazer sabe Deus o quê, mas irei ouvir e tentarei responder. Até já. Amiga, eu sei que estás super ocupada. Não vou tirar teu tempo. É só um dos meus devaneios. A pensar que depois desse episódio da Natécia e do Gonçalo, falamos do mundo, tipo numa coisa muito macro às vezes, e esquecemos de agradecer diariamente a nossa rede de amigos, a nossa bolha, que sem ela não faríamos nada. E cuidar do mundo eu acho que é cuidar do próximo, é cuidar dos amigos e fazer coisas boas. E a gente não pode esquecer nunca do Paulo que nos cedeu espaço, do Ricardo da Master Shot, que filma lindamente, da Ana, que está a editar, da Sofia, que faz o design. É uma rede muito grande de pessoas que estão a nos proteger e nos ajudar nesse podcast absurdo. E era isso. Devaneios. E constatar que somos sortudas. Acho que a gente tem que jogar urgente na loteria. Beijo!